Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Sanarcast Papo de Experts. Podcast aqui da Sanar, onde a gente reúne os principais experts e a gente conversa sobre temas que nessa temporada estão envolvendo cardiologia e terapia intensiva. Por isso que a gente está com o Pedro aqui e o Thiago. O Thiago é formado pelo HC, fez clínica médica lá também, fez cardiologia no INCOR e hoje é médico do Einstein, né, Thiagão? E o Pedro Della Libera é o coordenador da pós aqui de terapia intensiva da Sanar. Foi graduado pela Santa Casa de São Paulo, fez clínica lá, terapia intensiva pelo HC e hoje é assistente da UTI de clínica médica do HC e do pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo. O tema de hoje é um tema muito legal. A gente estava conversando fora do ar aqui das novidades que estão vindo cada vez mais fortes sobre parada cardiorrespiratória. Então, se você acha que sabe tudo sobre parada, você vai se surpreender daqui depois da vinheta. Roda a vinheta, a gente já volta. Sejam bem-vindos de volta, eu sou o professor Vinícius e a gente vai estar com o Thiago e com o Pedro aqui comentando sobre esse tema que é parada cardiorrespiratória dentro da série de cardiologia e terapia intensiva aqui no Sanarcast. Se você quiser rever os outros conteúdos, a gente já gravou sobre choque cardiogênico, a gente já gravou sobre insuficiência cardíaca congestiva descompensada na UTI. Você pode ver isso tudo em sanarmed.com/sanarcast. Pedro, obrigado. Thiagão, obrigado. Opa, ali é o contrário. Thiagão, obrigado. Pedro, obrigado. A gente vai falar sobre PCR, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar falando sobre PCR é quais são as novidades que tiveram no ACLS 2020 e quais são os pilares que são associados a isso, entendeu? Com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite, participar. É sempre um prazer, muito bom esse papo. Bom, vamos falar sobre parada, começando com os pilares, né? Eu acho que é muito importante, porque às vezes a gente se preocupa com coisas que não tem a importância que o básico tem. O que é o básico? O que pode salvar vidas? Compressão adequada. Pode salvar vidas. E a gente tem que fazer uma compressão de fato adequada, com a velocidade correta, com a profundidade. Lembrar de revezar as pessoas que estão comprimindo. Se a gente não faz o feijão com arroz, não adianta pensar em trombolizar na parada e discussões assim mais profundas, né? Então, compressão realmente salva a vida. E aqui eu queria trazer um conceito que as pessoas às vezes não param para pensar. A compressão adequada, o objetivo é manter a perfusão coronariana até que você consiga reverter a parada, tá? Para você conseguir uma perfusão coronariana adequada, você não vai conseguir isso na primeira compressão. Se você imaginar na cabeça um gráfico de barrinha, em que a barrinha tem que ir subindo até atingir aquele limiar, você vai conseguir isso na quinta, talvez na sexta, na sétima compressão. E a partir do momento que você vence essa barreira, que você chega numa compressão, uma perfusão adequada, você consegue manter, se você mantiver uma compressão forte e profunda. Em toda interrupção da compressão, essa barra vai para zero. E eu não vou voltar a perfundir direito a coronária na primeira compressão. Eu vou ter que subir essa montanha de novo. Então, não pare a compressão de forma desnecessária, porque o tempo de perda não vai ser só o tempo que você parou de comprimir. É o tempo que você parou de comprimir, mas aquele tempo que você leva até subir aquela montanha e chegar numa perfusão coronariana adequada. Deu para entender? Sim. Você conseguiu imaginar, visualizar isso? Então, é muito legal porque tem um vídeo da American Heart que coloca essas barrinhas e fica muito didático para entender. Esse conceito. É o primeiro conceito. Então, a compressão, ela não mudou, né? 100 a 120, 5 a 6 centímetros de profundidade, evitando interrupções. Agora, o que tem de novidade em relação a isso? Aparelhos de biofeedback. Como que eu vou saber se a minha compressão está adequada? Tem gente que coloca o BDs para tocar, tem a live, mas a gente tem aparelhos de biofeedback. Então são PAs. Tem até playlists, se você procurar no Spotify, tem playlist de músicas que são no ritmo da parada. Da parada, né? Legal. Acho que eu vou procurar uma para correr na rua da... Jesus. É coisa ruim. Então, mas... biofeedback são PAs que você consegue comprimir. Essas PAs, geralmente... elas têm um sensor no meio, então você vai comprimir. Eles têm uma estrutura que geralmente tem uma cruz. É o ponto onde você vai comprimir. E ali você consegue ver no monitor, no desfibrilador, a velocidade de compressão e a profundidade. E ele vai te dando
um biofeedback. Ele fala, ó, comprima mais forte, comprima mais rápido. Olha, que Então legal. é muito, muito interessante. Só que para isso você tem que ter essa pá específica. E são pás autoadesivas. A gente estava até conversando sobre isso. O ideal numa parada é ter pás autoadesivas, porque você poupa tempo, e tempo é perfusão coronariana. Então, se você já tem uma pá colada, você pode dar um choque simplesmente apertando o botão de carga no desfibrilador. Eu não preciso tirar a pá, passar gel, colocar Nossa. a pá no tórax do paciente. Você entendeu? Então, as pás autoadesivas, elas facilitam muito o processo. No entanto, elas são caras e não estão tão disponíveis. Mas o biofeedback veio com força, né? Eles orientam, e eu sei que ainda está longe da realidade da maioria das pessoas. Eu já participei de muitos treinamentos com pá de biofeedback, e uma vez eu já participei, e realmente muda muito. Muda. Facilita muito. O fato de não ter que ficar tirando a pá e colocando no tórax, e o fato de ter realmente uma avaliação objetiva de que a tua compressão está adequada. Então, a compressão ela não mudou a importância dela, ela é um dos pilares. Aham. O que mudou é tentar usar esses aparelhos de biofeedback. Outras coisas que mudaram, assim, são coisas pequenas, eu diria, até porque a gente não tem tantos estudos impactantes em termos de parada. E aqui só um parênteses, é muito difícil fazer estudo com parada cardiorrespiratória. É, Eu vou pegar você, Pedrão, você, Vinícius, da KCL na veia, exato. né? Dos dois, vou parar os dois artificialmente. Não dá para fazer isso. Exato. Então, estudos com parada são bem complexos. São estudos geralmente que envolvem protocolos, e não é tão simples. E lembrar que muita gente toca parada também, né? Exato. Parada não é só ocorre no hospital, não é só o médico, muita gente. Eu acho que só voltando para os dispositivos de biofeedback, talvez isso seja interessante também. Sim. A reanimação cardiopulmonar, acho que em muitos lugares em que técnicas de ensino em reanimação fizeram diferença, não foi ensinando médico, não foi ensinando só enfermeiro. Foi ensinando profissional do metrô, ensinando criança, como alguns lugares têm, ensinando professor Sim. de escola. Então talvez, não sei se a gente tem estudo para falar disso, né, Tiagão, mas talvez esse feedback seja muito legal para pessoas fora do hospital também. Sim. Porque ele já vai falando, olha, mais rápido, mais forte, solta um pouco o tórax, que é uma coisa que as pessoas esquecem também. Exato. Tem um estudo, acho que Noruega ou Suécia, enfim, esses países nórdicos, né? Países de outro mundo que eu falo, né? Que são primeiro mundo. O pessoal treinado se cadastrava num aplicativo. Então, se tinha alguma parada, você podia entrar no aplicativo e aí, por GPS, ver quem é a pessoa treinada que está mais próximo daquele Olha, lugar que legal. para se deslocar até aquele local, né? Mas assim, tinha que ter esse treinamento nas escolas, né? A gente Exato. aprende tanta coisa desnecessária na escola, É. né? Sobre briófitas, sobre samambaia, e não aprende reanimação cardiopulmonar. Mas aqui eu trouxe uma tabelinha do que mudou, né? Poucas coisas. O que eu posso falar aqui para vocês? Ó, em relação, isso eu estou falando em relação à CLS de 2015, né? O que mudou? Acesso para as drogas. Até 2015 considerava o acesso endovenoso igual ao intraósseo. Hoje eles falam para usar mais o endovenoso e o intraósseo para situações específicas. Mas na prática já é o que a gente fazia. Exato. Acho que uma mensagem é lembrar do intraósseo. Uhum. Porque muito lugar não tem, mas tem lugar que tem e as pessoas não lembram. Exato. E às vezes passam, vamos passar um acesso central, femoral, no desespero, naquela técnica, né, quase sem luva. Não, tenta um intraósseo, né? Vamos de intraósseo. Os pediatras A gente usa muito. usam bastante, né? Exato. Mas adulto a gente não usa. Segundo ponto, drogas, né? A atropina a gente não usa na parada, mas usa em brad instável. A dose anterior era de 0,5 miligrama, né? Agora eles sugerem uma dose mais alta, uma dose de 1 miligrama. Dopamina, a gente falou um pouco de dopa no último ali, quando falou de choque, né? A dopamina pode ser uma droga interessante para uma brad instável, mas a dose mudou. Era uma dose de 2 a 20 microgramas, agora é de 5 a 20. Ah, legal. E legal Usar da a dose- atropina lembrar que as ampolas muitas vezes é de 0,25, né? Isso. Você tem Então, que às quebrar vezes- 257 mil. Então 4 ampolas. aquele migué de uma ampola, É. meia ampola, nesse caso não, Não adianta, funciona, né? não. Exato. Exato. Sabe aquela história quando você é recém-formado, você não sabe dose, você vira para a enfermeira Não, e fala, eu Paulinho, quero hein? uma ampola. Aí a enfermeira vem falar, uma ampola? Certeza, doutor? Aí você fala, então meia ampola. Tem certeza, Daquele doutor? jeito, né? Não é o que a gente costuma usar aqui. Usa a dose da casa. Usa dose padrão. Isso. Outro ponto aqui, a ventilação. A ventilação da parada respiratória. Parada só respiratória,
se falava de uma ventilação cada 5 a 6 segundos, agora só a cada 6. Então facilitou a vida. A gente basicamente só tem na parada 2 tipos de ventilação, né? A ventilação 1 a cada 6, você vai usar quando o paciente tem pulso ou quando o paciente tem via aérea avançada. Legal. Né? Porque aí você vai comprimir continuamente e ventilar a cada 6. E a ventilação... Desincronizado, né? Desincronizado e o famoso 30/2. Na pediatria eu sei que muda, dependendo, né? Exato. Do número de pessoas que estão, mas adulto é 30/2, se não tiver via aérea avançada. Né? Legal. E lembrando assim, se você tá sem ambu, você não tem como ventilar, hands only, até chegar a ajuda. E lembrar que a ventilação, essas frequências que eles colocam, é para durante a parada. Isso. Um erro muito comum que a gente vê, o paciente voltou e mantém na mesma frequência no ambu. Quando voltou, vai parar de novo, né? Porque vai ficar com a frequência respiratória baixa, vai parar de novo. Exato. Então, frequência de ventilação com o dispositivo bolsa-máscara daquele paciente que você acabou de intubar ou pós-parada é diferente do intraparada, né? Sim. Em relação ao antiarrítmico, né? A amiodarona, que a gente mais usa, era considerada a primeira opção. Hoje eles colocam a lidocaína como primeira opção junto com a amiodarona. Mas a lidocaína pouco usada e é dose por peso. E como a gente não é pediatra, a gente não gosta de droga por peso. É mais complicado. Exato. Né? Contrato da gente que dose cheia dá até um ataque cardíaco. Exato. Né? Então a gente usa a dose de amiodarona é muito simples. É 300 miligramas a primeira dose, são 2 ampolas. E uma segunda dose é de 150 miligramas, uma ampola. É fácil, né? Então, embora eles tenham mudado a orientação, a gente vai acabar usando a amiodarona mesmo para ritmo chocável, obviamente, né? Exato. Para ritmo chocável. Então, isso é um resumo do que mudou. Tem outras mudanças que não são tão importantes assim na prática, tá bom? Agora, falando em ritmo chocável, parece que teve um artigo novo que saiu de a gente fazer esse choque aqui, que até escrevi aqui, choque em sequência, não é isso? O que é isso daí? O que acabou mudando no dia a dia, ou você acha que vai demorar um pouco mais de tempo? Acho que vai demorar um pouquinho, mas é uma coisa legal. Então, primeiro, a gente lembrar dos pilares de uma reanimação cardiopulmonar de qualidade. E o primeiro deles, um dos primeiros, é a desfibrilação precoce. A gente sabe que demorar para reconhecer um ritmo chocável e demorar para aplicar um choque, isso está associado com mortalidade. O paciente volta menos e volta pior. Então a gente tem que reconhecer e desfibrilar de maneira precoce. Legal. Só que vocês já devem ter visto no dia a dia aqueles pacientes que você choca, e ele não volta. Eu nunca vou esquecer meu primeiro plantão como R2 de clínica médica no pronto-socorro, num paciente que chegou, dor torácica, parou enquanto a gente levava ele para a sala de emergência. Não. Desfibrilamos. Esse paciente a gente desfibrilou 20 vezes. E esse é um cenário que a gente chama de fibrilação ventricular refratária. Eles definem refratário, a maioria das referências, como que não voltou depois do terceiro choque. E esse é um cenário que pode mudar nos próximos anos. Saiu um estudo agora, nesse mês, agora no... Mês de dezembro. Mês de dezembro aqui, 2022, que é um estudo no New England, que eles viram estratégias diferentes na fibrilação ventricular refratária. É um estudo que eles pegaram pacientes no cenário fora do hospital, ritmo chocável, e naqueles que não voltavam depois do terceiro choque, eles podiam fazer uma estratégia diferente. Quais eram as estratégias? Eles testaram a estratégia padrão, de passo, que no caso dele eram pás adesivas, naquela localização tradicional no externo e no ápex do coração, versus pás antero-posterior, que é o que eles chamam de mudança de vetor, uma na frente e outra atrás, e numa outra que combinava os dois. O paciente tinha 4 passos, 2 kits. Olha, que legal. Um nessa tradicional e um antero-posterior. E com 2 desfibriladores. Eles aplicavam choque sequencial nesse paciente que não voltava depois do terceiro choque. Então, quando dava um momento, dava os 2 minutos, indicação de choque, FV, dava um choque num aparelho, depois no outro. E depois voltava as compressões. As 2 estratégias que foram testadas parecem estar associadas a maior retorno à circulação espontânea. Então, tanto essa mudança de vetor de antero-posterior, quanto a estratégia sequencial. E a estratégia sequencial melhor do que a antero-posterior. Dá para a gente falar que é para usar de maneira sistemática? Acho que não. A gente deve esperar as próximas diretrizes. Mas é uma coisa que dá para considerar. Não é da realidade
todos os serviços, porque você precisa de 2 desfibriladores, precisa de Pá 2 kits adesiva. com pá adesiva. Muitas vezes a gente não tem, é muito comum, por exemplo, em pronto-socorro, a gente ter que a gente acaba guardando para colocar, por exemplo, um marca-passo transcutâneo. Exato. Sempre, né? E fica velho e perde validade. Exato. Exato. E esse é um problema que a gente tem muitas vezes no pronto-socorro. Principalmente em serviços públicos, se eu for usar pá, infelizmente, se eu for usar pá adesiva para todo mundo, que seria o melhor, vai acabar na hora que eu precisar para um transcutâneo. Mas Legal. trazendo essa realidade que é um pouquinho longe da nossa, talvez seja interessante. Fazer um adendo só dessa posição anteroposterior, no marca-passo transcutâneo, é a posição ideal. Padrão, né? Padrão. É melhor do que a anterolateral, né? Essa da desfibrilação tradicional, para conduzir melhor. Então a gente costuma fazer isso no marca-passo transcutâneo. Na pediatria a gente já faz, porque o tórax é mínimo, então aquela técnica de 3 dedos já não funciona. Agora, se isso é controverso, tem uma coisa que não é controversa, que é o uso racional de droga na PCR, né? Perfeito. Que você vê mais as pessoas usando umas maluquices de drogas, né, cara? É. E é tão simples pra gente que instrui, né? Mas às vezes não dá pra encaixar. Dá uma revisão assim, sei lá, o pessoal que quer fazer terapia intensiva com o Pedrão depois, tem que saber isso de cor e salteado, entendeu? Vamos falar das drogas indicadas. Eu não vou falar de causas de parada, né? Porque aí podem entrar outras drogas específicas, né? Depende da causa. Mas falando do tradicional, basicamente a gente tem vasopressor e antiarrítmico. Tem estudos, tem um estudo que foi bem comentado, se eu não me engano, na Grécia, né? Que ele usou corticoide, e aí foi um estudo unicêntrico que teve um resultado assim muito fora da curva e que não se replicou. Eles usavam vasopressina, corticoide e tal. Mas o que tem de bem definido, guideline, American Heart, SLS? Vasopressor e antiarrítmico. Vasopressor, só adrenalina. No passado a vasopressina foi colocada como opção, mas viram que não tinha muito benefício, é a adrenalina mesmo. E é uma ampola, 1 miligrama, acabou. E antiarrítmico a gente tem a amiodarona e lidocaína, como eu já conversei há pouco, acaba usando a amiodarona. Ok, tem essas duas, é isso que tem no cardápio. Vasopressor, adrenalina, antiarrítmico, amiodarona. Num ritmo que não é chocável, né, a ESP, a sistolia, a gente só tem vasopressor para usar, intervalo de 3 a 5 minutos. E uma coisa que a gente já orientava, né, no ACLS, eu sou instrutor, e eles colocaram isso agora no papel, que é o quê? Usa uma droga ciclo sim, ciclo não. Ao invés de ficar contando o tempo de 3 a 5, que é o básico, né? Parou, você usa adrenalina num ciclo, usa no outro. E facilita a vida. Agora, uma coisa que eu queria falar aqui, eu sempre falo nas aulas, no curso, e muita gente não entende. E aí eu vou explicar agora o racional, vai dar aquela clareada na mente de vocês. Por que, Vini, que na espacistolia a indicação é usar o vasopressor o mais precocemente possível, assim que você tem um acesso, e no ritmo chocável, o indicado é usar só depois do segundo choque. Você não usa de cara. Intrigante, né? Por quê? Por que tem essa diferença, você sabe? Se eu falar aqui, eu vou estragar a surpresa. Você vai estragar a surpresa, né? Então tá bom, pessoal. É aquela velha desculpa, quando você não sabe, você fala isso. Mas nesse caso é verdade. O Rogério tinha me contado uma vez. Te contou, né? Vamos pensar, pessoal, é o seguinte. Vamos pensar no ritmo chocável. Eu vou lá, FVTV, o Pedro falou, identificar precocemente, eu choquei. Quando eu choco, eu sei o que aconteceu naquele momento com o ritmo? Não. Não, Você exato. mantém a pá? Você mantém a pá para ver o que aconteceu? Não. E nem é para fazer isso. Exato. Porque mesmo que reverta o ritmo, não necessariamente ele vai ter perfusão. Exato, legal. Então pode ser que reverta uma FV, tem um ritmo lá organizado, mas ele não tem pulso. Então choca e imediatamente volta a comprimir. Tá bom. Tá bom? O que aconteceu nesses 2 minutos? Eu não sei. Obviamente, já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês. Pega um paciente que acabou de fazer um FV. Você choca, ele acorda, né? Na hora. Já aconteceu algumas vezes comigo. Peguei FV, choquei. É mesmo? É como se ele tivesse dormido. Doutor, o que aconteceu? Ele toma um susto. Parece que ele tomou um susto. Por quê? Porque não deu tempo de fazer hipoperfusão cerebral. Se você identificou muito rapidamente uma FV, né, Pedro? Já viveu essa situação, né? É muito legal, cara. O cara estava morto e ressuscitou. Mas, se obviamente o paciente, você chocou, volta a comprimir, o paciente bate no teu braço, se movimenta, ele tem pulso. Para de comprimir e reavalia. Mas, de fato, você só vai saber o que aconteceu no ritmo dali 2 minutos. Você vai monitorizar de novo e ver o que aconteceu. Se esse paciente manteve uma FVTV, aí sim que ele vai ser considerado refratário. Legal. E aí vale a pena entrar com a adrenalina. Porque imagina o seguinte cenário. Você chocou, reverteu um ritmo organizado. Imagina você dar 1 miligrama de adrenalina EV. O que pode acontecer com o ritmo? Entrar em FV de novo às vezes.
Exatamente. Exato. Legal. Por isso tem que esperar. Na extrastolia não tem esse problema. Sim. A extrastolia, o paciente é um choque vasoplégico, geralmente, então faz sentido dar adrenalina de cara. Que legal. Então, só para. Porque entendendo o racional, você consegue entender o motivo dessa posição, digamos assim, da droga durante o ciclo. Agora, PCR é um enxugar gelo, né? Se você não achar o porquê que aquele cara tá apresenta. A pediatria é muito fácil, viu, galera? É assim, ou é hipóxia, ou hipovolemia, ou hipoglicemia. Só que você trata essas três coisas e resolveu. Agora, que HZTs que vocês pegam assim, do tipo, pra gente passar pros meninos aí, que vale a pena investigar com alguma dica a mais de vocês aí, entendeu? O ACLS sempre traz aqueles mnemônicos dos 5H, 5Ts, acho que todo mundo guarda bem isso daí. Mas uma coisa que vem crescendo, não ainda com uma recomendação tão formal, mas que a gente usa muito na terapia intensiva, é o papel do ultrassom. Pode parecer repetitivo, né? Acho que todos os podcasts a gente vai falar um pouquinho de ultrassom, mas acaba sendo o estetoscópio do intensivista mesmo, né? E ele ajuda a identificar alguns desses HZTs. Primeira coisa é falar do ultrassom na parada. Não é o nosso objetivo. A gente usa. Mas o objetivo da parada é o quê? Compressão, desfibrilação, se for o caso. E mais importante do que isso é manter, tão importante quanto isso, é manter o espaço e o trabalho organizado. Não dá para parada virar aquela bagunça que a gente vê em filme. Uhum. Então alguém grita, sai correndo, pula em cima do paciente, sangue para tudo. Isso não deve existir. Mesmo em pronto-socorro, em terapia intensiva, parada é um ambiente organizado, que você evita falar alto, que evita gritar, que as tarefas estão muito bem organizadas. Exato. Todo mundo sabendo o que cada um E é tem que bonito fazer. ver uma parada bem feita, né? Nossa. Silêncio, né? Ninguém sabe que tá tendo uma parada, cara. É incrível. Exato. Nossa, E esse é o objetivo do treinamento. O ultrassom pode ajudar, desde que não atrapalhe isso. Desde que ele não atrapalhe compressão, não atrapalhe desfibrilação e não torne o ambiente numa bagunça. Como que a gente pode usar o ultrassom? Tem alguns protocolos. A maioria deles orienta primeiro em relação à janela. Você usar a janela mais simples, que é a janela subcostal. Precisa ser um probe clássico de ecocardiograma setorial? Não. Pode ser aquele probe o mesmo que você utilizaria para um ultrassom abdominal, tá? Ou que um cirurgião usaria para fazer um FAST. Uhum. Esse geralmente dá para usar na janela subcostal. Então, janela subcostal. Quando fazer? Quando não atrapalhar. Então, no intervalo que eu for checar ritmo e checar pulso. Tem até alguns protocolos que sugerem você colocar por 5, 10 segundos no máximo e gravar. Já que é para ser rápido, os alemães falam muito isso. Grava e depois olha. Mas não é para ficar no meio da parada. Será que é um derrame? Será que não é? Não, isso não muda. Se teve essa dúvida, provavelmente não é, né? Cara? Exato. E é para dar respostas rápidas e para não atrapalhar as outras coisas. E a gente não faz só ecocardiograma. Você pode fazer ultrassom, no caso no cirurgião, pode usar num FAST, que é menos comum, mas pode ser utilizado também. E você pode olhar pulmão. Olhar de uma maneira muito rápida, ver se tem deslizamento de pleura e excluir, por exemplo, o pneumotórax hipertensivo. Então ele serve para ajudar a encontrar algumas causas muito rápidas e que o tratamento é rápido também, e que é um tratamento diferente do resto da parada. Então eu encostei o ultrassom e vi um derrame pericárdico importante, um dos testes está aí, o tamponamento. Punção de alívio, punção de Marfan, pericardiocentése de urgência. Encostei o ultrassom e, dentro do contexto clínico adequado, não vi deslizamento de pleura, chama-se de lung slide, e pode ser um pneumotórax hipertensivo, fazer punção de alívio. Aí cabe um parênteses. Não ver lung slide não é igual pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo é difícil de ver com ultrassom, mesmo pessoas experientes. Mas se você tiver um contexto clínico adequado, paciente, por exemplo, desvio de traqueia, enfisema subcutâneo, um paciente que tem uma tuberculose, alguma coisa. Ventilado com PIP 200. Exato. São coisas que podem acontecer. Outra situação, TEP. TEP é muito difícil no traiçoeiro, porque o ventrículo direito ao longo da parada ele tende a começar a armar. Porque você está comprimindo, ele está enchendo e não está esvaziando direito. E ele começa a armar. Então, olhar um ventrículo direito e falar, tem um ventrículo direito grande, bobão,
que não mexe direito, isso é igual a necessidade de trombólise? Não, isso é perigoso. Mas por isso que algumas referências também sugerem você olhar para o ventrículo direito no começo da parada, nos primeiros ciclos, quando um aumento de câmeras direitas realmente deve sugerir um TEP. Tá? E isso é importante. O Thiago falou no começo de outras medicações. O trombolítico é uma delas. Trombolítico a gente não deve fazer de cara. Nunca deve chegar na parada e falar, não, pode ser infarto, pode ser TEP, mesmo sem pistas para isso e fazer. A chance de você fazer mal e gastar medicações bem caras também é alta. E nesse cenário o ultrassom pode ajudar também. Agora, olhar só pra parada não faz verão, né? Ou seja, você parou, o que a gente mais quer é ressuscitar, né? Então ressuscitou, teve a rosca, então o que tem de novo no cuidado neurológico dos pacientes? Ou seja, o que a gente quer é ter um coração que funciona, mas também quer ter um cérebro recuperável, entendeu? E aí eu acho que vocês podem dividir aí o que tem mais de novidade na área de cada um, entendeu? Acho que o Thiago quer falar um pouquinho de hipotermia, que acho uma coisa que vem nos ACLS e que isso muda, volta. Assim, a gente Nossa, fala na de controle... ANEL, os caras ficam alterando 34.6, agora 34.8, entendeu? Na verdade, assim, existe um racional, né? Poxa, se você diminui a temperatura, o neurônio vai demandar menos oxigênio, esse é o racional. Teve até um caso relativamente recente de uma parada nos Alpes. E a mulher ficou parada lá, foi uma alpinista, ficou horas parada e ela teve uma recuperação razoável. Ela não ficou tão sequelada porque ela já fez uma hipotermia lá O natural, negócio tem que né? parar no Alpe. Né? Você tem que parar nos Alpes. Nem todo mundo para nos Alpes suíços. Exato. Mas, enfim, assim, o racional é esse, né? A gente tinha aqueles estudos iniciais com temperaturas muito baixas. E assim, já tem algum tempo, agora não lembro exatamente qual foi o ano da publicação do estudo, que ele comparou temperaturas, né? E assim, o que a gente tem de meta que já vem de algum tempo, desde 2015, é controle de temperatura. Assim, eu acho que o racional maior é evitar hipertermia. Legal. Exato. Esse seria o conceito. Então, uma faixa de temperatura entre 32 a 36 graus. Por definição, hipotermia abaixo de 35. Então, 36 graus não é hipotermia, mas é uma faixa de temperatura que quando comparada, né, quando comparou 36 com 34, 36 não foi inferior. Tá? Eu acho que 2 pontos aí, evitar hipertermia e evitar muitas variações. Isso é outro ponto. Exato, isso mesmo. E a gente sabe que hipotermia pode ajudar alguns pacientes. Mas hipotermia não é uma coisa simples. Se fosse simples e fizesse bem para todo mundo, não existiriam aqueles pacientes que a gente pega em pronto-socorro, às vezes, com onda J de Osborne, aqueles pacientes que quase morrem, que as pessoas morrem realmente de frio. Então, hipotermia não é simples. Hipotermia faz distúrbio eletrolítico, hipotermia altera motilidade, discrasia sanguínea, altera motilidade intestinal, faz muitas coisas que podem ser maléficas. Então a gente tem que primeiro tentar entender quais pacientes que são candidatos a isso. Os primeiros estudos são de 2002, quando eles pegaram pacientes com ritmo chocável e resfriaram. E esse foi o estudo que validou a hipotermia pós-parada. Qual eram os pacientes? Ritmo chocável, que não recuperava o neurológico depois da parada. Uma das críticas desse estudo é que no grupo no grupo controle, muitos pacientes ficaram hipertérmicos. Então não foi que eles testaram hipotermia versus normotermia. Acabou sendo hipotermia versus hipertermia na prática. Tá. Depois, com o tempo, em 2013, um estudo chamado TTM Trial 1, eles testaram 33 versus 36. E não mostrou benefício de mortalidade e nem de melhora neurológica. E isso se confirmou quando estudaram para ritmo não chocável em 2019 no estudo no New England. Então, o que a gente sabe de hoje em dia? Hipotermia é bobeira? Não, hipotermia é interessante, é uma alternativa boa. Se você estiver num centro que saiba fazer isso, que saiba esfriar e que saiba aquecer o paciente também. Não é só... Não existe um botão desliga de temperatura. Exato. Você tem que fazer isso de maneira acho controlada. Que talvez mais difícil, né? Como reaquecer tão lento, né? Exato. E tomar cuidado com os problemas da hipotermia. Um deles é o shivering, que são aqueles tremores quando o paciente está ficando hipotérmico. Então, como que a gente faz isso? Você vai resfriar seu paciente, sedação profunda, analgesia adequada e sedação profunda. Começa a resfriar. De preferência com dispositivos que façam isso, que não é muito nossa prática, mas pelo menos um colchão térmico.
tempo de entre 24 a 72 horas, não é muito bem estabelecido, e cuidado na hora de reaquecer. E qual temperatura que eu vou? Já que não mostrou tanta diferença assim entre hipotermia versus normotermia, então se você vai resfriar, mantenha-se próximo da normotermia. Exato. Entre 35 e 36 parece ser bom, tanto para ritmo chocável quanto para ritmo não chocável, pensando que o mais importante é evitar a febre. Uhum. E não 32 para fazer uma cirurgia cardíaca no cara ali. Né? 32 graus é complicado. É sacanagem. Né? É complicado. Gente, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Pedrão, por essa aula de PCR, por essa discussão de PCR. E a gente volta no próximo episódio com fibrilação atrial no ambiente de UTI. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Se vocês quiserem rever esse episódio e outros episódios, acessa sanarmed.com/sanarcast. Você tem tudo lá, todos os dados que a gente utiliza, o currículo dos professores, e também consegue ver quais são os cursos que o Thiago ministra e qual que é a pós que o Pedro é coordenador. A gente se vê no próximo episódio dessa série Terapia Intensiva e Cardiologia na Prática. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.